Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar-se. E para deixar a tela daqui, acho que menos só 15 nos estacionamentos. Já que o Evangelho do Bom Samaritano tem que ir para você fazer alguma coisa. Uma vez fizeram uma universidade, apenas só para dar uma ideia, depois vocês estão indo por primeira vez aqui. Na Itália, pelo menos. Vocês estão super bem-vindos. Certa vez uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Yale, acho que fica em Massachusetts, uma coisa assim, Connecticut, fez uma experiência, a faculdade de psicologia fez uma experiência para tirar limpo como que essa história de que é verdade mesmo que todas as pessoas já nascem praticamente com um instinto do bem e do mal, da verdade e do belo e do feio, que não precisa ser ensinado isso. E eles, para averiguar isso, para certificar isso, melhor dito, eles quiseram fazer uma experiência, um experimento. Pegaram crianças, pegaram bebês de 6 meses de idade. E o experimento consistia em projetar, diante das crianças, projetar um vídeo com umas marionetas, aliás, uma representação de marionetas muito simples, evidentemente, não eram marionetas de figuras humanas, eram figuras geométricas. Eles faziam vários experimentos, um deles era de figuras geométricas, onde um círculo tentava subir uma ladeira e às vezes era ajudada, um círculo azul subindo a ladeira, e era ajudada por um triângulo amarelo a subir a ladeira. E no topo da cume da ladeira havia um quadrado vermelho que tentava jogar para baixo o círculo, tentava atrapalhar, portanto. Representaram essa cena para os bebês umas 6 vezes, praticamente para cada bebê. 80% dos bebês, na hora que eram colocados diante dessas figuras geométricas, que depois era colocada na frente deles para eles escolherem. Porque nessa idade, o que a criança passa ter muito uma escolha. Ele quer escolher, ele quer pegar alguma coisa, ele quer ficar com aquilo. As mães, os pais sabem perfeitamente disso. É a fase que o bebê está escolhendo. E escolher para ele significa agarrar, levar para a boca, sentir o sabor. E colocaram na frente das crianças, dos bebês, essas figuras geométricas, e 80% delas escolheu o triângulo amarelo. Portanto, a figura que colabora, a figura que ajuda. As outras não escolheram o círculo, o quadrado, que atrapalha. Curioso. Outro experimento, só para certificar se isso que estamos fazendo realmente corresponde com a tese que eles tinham. Outro experimento consistia em um cachorro que ia andando por um caminho, apareciam dois ursos. Um urso que de tudo, de pelúcia, um urso que ajudava a indicar o caminho para o cachorro, e de repente aparecia um urso que atrapalhava o cachorro, que batia, espancava, etc. Mais uma vez, colocam as crianças diante da escolha, todos escolheram o urso que colabora, o urso que ajuda. Aí eles concluíram, de fato, ninguém precisa ensinar para a criança o que é o certo e o errado. Ninguém precisa ensinar para a criança o que é a verdade e o erro. Elas nascem com o instinto posto por Deus. Isso não conclui a universidade, porque aí já são coisas já mais sobrenaturais de religião, mas eles falam de uma maneira filosófica, não? De fato existe um princípio de ética, que é a palavra, no qual que São Tomás já dizia que existia isso, etc. Assim deve. E, de fato, todo mundo já nasce com esse instinto posto por Deus para escolher o bem e escolher o mal. Para sempre escolher o bem. E saber distinguir entre o bem e o mal.
Outra experiência, aí já é mais de casa, acho que todo mundo, ou boa parte, talvez já tenha passado por essa experiência. A mãe está fazendo um bolo de aniversário, preparando aquele bolo de aniversário que vai estar se esmerando mesmo para fazer. Pegou o livro de receita, pesquisou qual que é o mais fácil de fazer, mas também mais bonito, mais agradável, ver se o aniversariante vai gostar, de acordo com os gostos do aniversariante, fazer aquele bolo que ele gosta, aquela floresta negra, aquela torta holandesa, aquele, não sei, qualquer bolo que ela escolheu para fazer. Está se esperando, fez, pronto, deixou tudo bonitinho. Só que ela tem um filho de 6 anos, 10 anos, que sabe que é um filho, sabe, como todos os filhos, né? Gosta de chocolate, gosta de coisa doce, né? E sabe perfeitamente que a qualquer hora esse bolo está correndo risco de vida. De repente, antes do aniversariante fazer aniversário, o menino descobre onde está esse bolo e vai meter a mão no bolo, vai estragar o bolo. Se de fato acontecer isso, a mãe de repente abre a geladeira, vai verificar o bolo e está lá a marca, aquele dedinho, aquela marca registrada, infalível, de que alguém passou por ali e é justamente a criança. Procura a criança e o que acontece? Você comeu o bolo? Você meteu o dedo no bolo? A criança diz: não fui eu. Na hora ela fica vermelha. Ué? Por que ela ficou vermelha? Quem ensinou a criança que mentir é errado? Se ela não tivesse ficado vermelha, não estaria se dando conta que estava mentindo, que mentir é uma coisa errada. E ela fica toda: você mentiu! Fica vermelha. Quem precisou ensinar para ela que mentir é feio, errado, não é certo? Já nasce com isso dentro. Ah, padre, mas a gente vê tanta coisa errada acontecendo no mundo, como se explica que as pessoas façam coisas erradas? Como se explica que as pessoas sejam más? Porque existe gente que é má, existe gente que faz o mal. Como se explica isso se cada um já nasce sabendo o que tem que fazer, o que tem que evitar? Como se explica isso? É a liturgia de hoje. Na primeira leitura, Moisés nos ensina que esses mandamentos estão no nosso coração. Deus os criou, Deus em determinado momento precisou revelar esses mandamentos para a humanidade. Ele precisou dar a conhecer. Mas por que dar a conhecer, sendo que os seres humanos já nascem com esses mandamentos impressos na lei de Deus? Porque depois do pecado original, o homem foi deturpado de tal maneira a sua consciência que ele praticamente já não tinha mais como distinguir as coisas, embora ele soubesse lá eternamente, mas precisava de uma lei mais positiva, mais bem já formulada por Deus mesmo, que dissesse: não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não cobiçar os bens alheios, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe, honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não levar o nome de Deus em vão, etc. São os 10 mandamentos. Precisava Deus formular isso, porque a humanidade tinha se corrompido tanto que era necessário já formular, colocar por escrito, umas tábuas, inclusive de pedra. Mas Moisés diz: esses mandamentos não estão fora do teu alcance, estão no teu coração, e não é difícil demais. Ao contrário, essa palavra está bem no teu alcance, no teu coração, para que a possas cumprir. E todos nós podemos dizer: padre, mas assim, Moisés, eu acho que ou ele estava falando sem saber as coisas, ou ele errou, porque assim, a gente sabe que cumprir os mandamentos não é fácil, é difícil. Por quê? É justamente por isso que a pessoa vai deturpando a sua consciência e todo ser humano, para praticar o mal, ele vai criar algo que chama-se uma justificação, uma racionalização. Ele vai criar uma razão para justificar o mal que ele está praticando. Então, se um ladrão, assaltante,
Ele rouba, mas eu estou roubando para o meu bem. Minha família precisa de comer. Eu preciso de dinheiro para isso. Eu estou roubando, estou fazendo bem. Estou tirando do outro que tem de sobra, ele nem percebe se eu tirar dele. E estou dando para a minha família que precisa. O que é isso? Racionalização, justificativa. Já se transviou completamente o coração do outro. Mas essa lista aqui, e no fundo, por mais que faça essa justificativa, ele sabe que está errado. Ele sabe que está andando mal. E por isso que existem as cadeias. Por isso que existe a pressão, porque esse tipo de gente que já chegou a um determinado ponto que já deturpou completamente a consciência, ele acha que está fazendo o bem, quando na realidade ele está praticando mal. Ele precisa de uma cadeia para ele se dar conta que as coisas são punidas. Esse ego é punido se ele ama. É por isso que são necessárias cadeias. Mas então, pare, como que ficam os mandamentos? Se a gente praticar, Moisés diz que é fácil, a gente percebe que é difícil, que nós temos uma coisa que Deus nos dá, e aí já nos caímos no Evangelho, que chama-se a confissão. Para que é necessária a confissão? É verdade, ninguém de nós consegue praticar os mandamentos estavelmente, se não é com a graça de Deus. E quando o homem deixa de viver em graça de Deus, ele fica na desgraça, diria o conselheiro Acaso, e ficar na desgraça, ele não tem graça suficiente para praticar os mandamentos. Por isso que existe o bom samaritano. E essa é lindo esse evangelho, porque daria para fazer uma aplicação para nossos dias, para cada um de nós. O bom samaritano, evidentemente, é nosso Senhor Jesus Cristo. O homem assaltado somos nós, todos nós. Todos nós, na realidade, fomos assaltados. Por quem? Pelos assaltantes da rua. Quem são esses assaltantes? O demônio, a carne, que estão constantemente procurando nos tirar a graça de dentro do nosso coração. Está nos assaltando, nos roubando a graça. Nós somos esses homens que estão ali sendo assaltados. Depois, as feridas que ficam nesse homem que estão assaltados são os pecados. O pecado deixa a ferida, deixa aquela inclinação para o mal, aquela pessoa que está habituada a praticar o mal, ou seja, a pessoa que pratica um vício, ela que já está viciada num certo mal, fica com certas marcas na alma, por onde ela tem uma dificuldade muito maior em se inclinar para o bem, e ela tem mais facilidade para se inclinar para o mal. Esses são os pecados, são essas feridas. Os indiferentes que passam, vão olhar daí, vão melhor não ajudar, vai me atrapalhar, vou seguir por outro caminho, fingir que nem vi. Quem são esses indiferentes? É o mundo. São as más amizades. Amizade a gente identifica na hora do Cristo, na hora da necessidade, na hora que as coisas andam mal. Ali que a gente vê quem são as verdadeiras amizades. O mundo nunca vai me ajudar se eu quero praticar o bem. O mundo é totalmente indiferente a mim se eu quero praticar o bem. O mundo vai me ajudar se eu quero praticar o mal. Aí sim, tem tudo quanto é facilidade, tem tudo quanto é coisa criada para poder me ajudar a praticar o mal. Mas o mundo são os indiferentes, aqueles que não vão me ajudar de jeito nenhum quando eu estou precisando de uma ajuda sobrenatural. O bom samaritano, evidentemente, é nosso Senhor. E o que faz o bom samaritano? Nos coloca dentro de uma pensão. Que pensão é essa? É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele me coloca dentro dessa pensão para que as minhas feridas sejam curadas, sejam lavadas, sejam purificadas através da confissão. E a gente poderia aplicar também: quem é o dono da pensão? Aquele que deixou no Senhor Jesus Cristo os cuidados desse dono da pensão para tratar as feridas, colocar óleo, vinho, sarar essas feridas. Quem é o dono dessa pensão? Então, melhor a gente colocaria no feminino. Quem é a dona dessa pensão? É Nossa Senhora Maria Santíssima. Nosso Senhor quer que essas feridas sejam lavadas, tratadas e curadas por Ele, por meio dele. Nosso Senhor coloca ela à nossa disposição para que ela mesma seja, inclusive, a boa samaritana que nos está constantemente
orando, tratando as feridas, constantemente nos ajudando a praticar o bem, ajudando a praticar a verdade, ajudando a fugir do mal, do ego, daquilo que é feio. É ela que nos faz isso. Por isso que nós, católicos, e aqui já vamos encerrando, porque vocês vão estar se alongando demais. Por isso que nós, católicos, precisamos de, ao mesmo tempo que nós nos confessamos, se nós temos o sacramento da confissão ao nosso alcance, e está ali, em uma fórmula, todos os pecados são lavados, todos os pecados são perdoados. Os teólogos dizem uma coisa impressionante, um milagre muito mais extraordinário, transformar um elefante em um cavalo alado. Muito mais do que isso, nós somos perdoados dos pecados. O milagre acontece ali na confissão. E no momento que é dada aquela absolvição, todos os pecados são absolvidos. Padre, mas assim uma pessoa que andou muito mal e que fez um mal irreparável, esse também vai ser perdoado. Todo pecado é perdoado, desde que a pessoa peça perdão, confesse, se arrependa e faça um propósito de nunca mais fazer aquilo. Só isso. Todos os pecados são lavados, são perdoados. Não existe, é o único tribunal que a gente sempre está absolvido. Já perceberam isso? Todos os tribunais humanos, e a justiça aqui no Brasil, diria, mas na América Latina inteira, sempre tem o recurso do recurso, né? A choradeira, um recurso em cima do outro, aí a pessoa fica gastando milhões para conseguir uma sentença favorável, etc. O tribunal da confissão sempre vai ser absolvido, sempre vai ser perdoado. E não é a única coisa não que nós precisamos. Além da confissão, nós precisamos nos consagrar a Nossa Senhora. Porque uma vez que nos limpamos, nós temos que dizer: Nossa Senhora está bem. Sem a vossa ajuda é impossível que eu me mantenha nesse estado de graça. Por isso que eu me consagro a ela, para que ela me assuma como se fosse propriedade dela mesma. Nossa Senhora não vai cuidar do que é dela. Se ela tem um objeto, se ela tem um manto, uma coroa, da qual ela cuida, quanto mais uma alma que se coloca nas mãos dela, ela vai cuidar. Por isso que nós católicos precisamos, além desse bom samaritano, precisamos de Nossa Senhora que nos cuide, nos ampare e nos guie, para a gente nunca mais tornar a ofender a Nosso Senhor e assim conservar o estado de graça. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.